a live da Academia Cearense de Direito, junto com o professor advogado Marco Prachede, sobre Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, nascido no interior do Ceará, o tempo passa, há 160 anos, olha só quanto tempo já passou, foi um grande jurista brasileiro, e o professor Marco Prachede, que é um estudioso da obra de Clóvis Bevilacqua, não só estudioso, membro efetivo da Academia Cearense de Direito, da cadeira número 14, cujo patrono é Clóvis Bevilacqua. Daí também, como homem do direito, como estudioso do direito, o seu interesse em conhecer um pouco da história de Clóvis Bevilacqua. Bom, eu vou começar perguntando o seguinte: como a família de Clóvis Bevilacqua veio para o Ceará? Como foi o nascimento dele naquele longínquo 160 anos atrás, em Viçosa, hoje Viçosa do Ceará? Excelente pergunta, meu caro amigo. Inicialmente, eu queria lhe parabenizar pelas lives da Academia Cearense de Direito. Eu estou participando ativamente delas e tenho ouvido e escutado o seu brilhantismo na condução desse belíssimo projeto, levando as pessoas, nesse período de pandemia, de isolamento, um pouco de conhecimento. Né? Obrigado. Também queria agradecer ao nosso presidente, Roberto Victor, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesse momento dialogando com você e com os outros colegas que estão entrando aos poucos na nossa live. Meu amigo, a sua pergunta é muito boa e nós vamos fazer um passeio pela história do Clóvis, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional dele, desde o nascimento até o seu falecimento, né? E antes de entrar propriamente na parte pessoal do Clóvis, é interessante a gente buscar as origens do Clóvis Bevilacqua, né? Então, nós podemos afirmar que o Clóvis Bevilacqua nasceu em 4 de outubro de 1859. Ele teve como pai José Bevilacqua e como mãe Martiniana Maria de Jesus. O padre José Bevilacqua, ele tem como uma formação eclesiástica. Ele foi um padre, né? Teve a formação dele pessoal, uma formação eclesiástica, mas ele também foi um político e ele também foi um comerciante na época dele. Inclusive, há relatos de que o padre Bevilacqua era um homem rico, era um homem de bastante posses. Tanto que a casa do padre Bevilacqua, em Viçosa do Ceará, ficava próximo à igreja matriz Nossa Senhora da Assunção. E essa localidade da casa dele, lá no município, bem no centro da cidade, próximo à igreja, dava a entender de que ele tinha posses para que ele pudesse custear essa localização central da igreja, da casa dele. Né? Então, o José Bevilacqua era padre e se casou com a Martiniana Maria de Jesus. Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos buscar os avós paternos e os avós maternos do Clóvis Bevilacqua. José Bevilacqua, pai de Clóvis Bevilacqua, tinha como pais Ângelo Bevilacqua e Luísa Gaspar de Oliveira. O Ângelo Bevilacqua, ele era italiano e a Luísa Gaspar de Oliveira era brasileira. Interessante a gente notar que o sobrenome Bevilacqua vem da origem paterna, né? Então, o sobrenome Bevilacqua é de origem ascendente, do avô de Clóvis. E um fato inusitado de como é que esse italiano chegou aqui nas terras, né, na nossa terra, aqui no Ceará. Acredite se quiser, o Ângelo Bevilacqua, ele foi vítima de um naufrágio. Ele estava navegando aqui pela região nordestina e o navio dele naufragou.
Então, ele, juntamente com outras pessoas, conseguiram se salvar, ficaram aqui no Nordeste, eu acho que devem ter gostado do clima, né? E acabaram ficando por aqui. Então, essa peculiaridade com relação à chegada do avô paterno de Clóvis Bevilacqua. A Martiniana Maria de Jesus, que foi a mãe de Clóvis Bevilacqua, também tem uma faceta interessante. Martiniana Maria de Jesus tinha como pais José Aires da Rocha, que era português, e Maria da Costa Ferreira, que era brasileira. E também um fato curioso com relação à chegada da Martiniana aqui no Ceará. Maria da Costa Ferreira, que é a avó materna de Clóvis Bevilacqua, chegou ao Ceará fugida, porque o seu avô, José Aires da Rocha, havia sido assassinado lá no Piauí, pelo movimento da Balaiada, que foi um movimento popular daquela época, né? E acabou vitimando muitos nordestinos. E o avô paterno de Clóvis Bevilacqua foi assassinado. Então, a Maria da Costa Ferreira, juntamente com a Martiniana Maria de Jesus, chegaram até Viçosa do Ceará, fugida, buscando refúgio. E eles foram acolhidos exatamente pelo padre José Bevilacqua. E o padre José Bevilacqua se encantou com a moça, foi se aproximando paulatinamente da família, né? A família, tanto a Martiniana quanto a Maria, ficaram sob a tutela do padre José Bevilacqua e ele acabou casando com aquela moça. Desse enlace do José Bevilacqua com a Martiniana Maria de Jesus, vieram 6 filhos. O segundo filho da prole foi exatamente o nosso querido Clóvis Bevilacqua. Essa é, mais ou menos, em rápidas pinceladas, a origem dos avós paternos e dos avós maternos de Clóvis Bevilacqua. Nós podemos tirar 2 conclusões interessantes. Primeira, a questão da origem do sobrenome, que é da origem paterna, e que o Clóvis, apesar de cearense, ele possuía sangue europeu. Tanto é que o pai era italiano, o avô paterno era italiano e o avô materno era português. Muito Algumas interessante. E a condição do pai de Clóvis Bevilacqua de padre? Como isso foi tratado naquela época? Pois é, isso é uma história bastante interessante, né? Como é que uma pessoa era padre, era o vigário central lá de Viçosa do Ceará, como é que ele pôde ter essa relação afetiva mais próxima da Martiniana, que vieram a ter os filhos, né? Um fato muito interessante, né? Quando a Martiniana chegou em Viçosa do Ceará, ela era adolescente. O padre José Bevilacqua se encantou com a beleza dela. Então, o que foi que aconteceu? O padre, ele pagou uma pessoa para que essa pessoa se casasse com a Martiniana, mas com uma condição, que logo depois do casamento ele desaparecesse da cidade. E assim foi feito. Ele se casou com a Martiniana e no dia seguinte ele desapareceu. Naquela situação, a legislação permitia que, nessa condição de uma mulher casada, mas sem marido, que ela poderia ter uma espécie de tutor, que ela ficaria mesmo casada sob a proteção de alguém. E essa proteção de alguém foi exatamente o padre Bevilacqua. Então ele conseguiu fazer essa artimanha, né, para poder ficar sob o mesmo teto com a Martiniana, na condição de tutor, mas que, na verdade, ele estava funcionando como marido, né? E isso todos, na época, sabiam que isso tinha sido feito com esse propósito, né, dos dois ficarem juntos. E se nós pegarmos alguns nomes da história,
nós vamos perceber que isso não era muito comum na época. Nós temos várias personalidades ligadas à igreja que também fizeram esse jogo, né, normativo para poder se aproximar da sua amada. Bom, Clovis Bevilacqua nasceu, como você disse, 4 de outubro de 1859. Então, vai completar em outubro agora 161 anos. Me parece que ele viveu na cidade de Viçosa e saiu de lá por volta dos 10 anos. Como foi a vida dele depois desse momento que ele saiu de Viçosa? Como foi a vida dele na chamada infância e adolescência? Muito bom. É interessante a gente perceber como um jurista do porte de Clovis, como é que foi essa evolução escolar dele, né? Porque a gente tem uma ideia de que uma personalidade como Clovis, que ele já nasceu lendo direito, né? A gente tem muito essa ideia, e que na verdade não aconteceu. Clovis, ele foi um aluno extraordinário, mas ele não tinha essa ligação com o direito ainda, né? Ele só vai conhecer o direito praticamente quando ele chega em Recife, na adolescência, na fase adulta. O Clovis, ele inicia a sua atividade estudantil na própria Viçosa. Faz os seus estudos primários na própria cidade natal e, aos 10 anos de idade, ele vai para Sobral, porque naquele tempo Sobral era considerado uma região mais avançada do que Viçosa. Agora, o interessante, outra peculiaridade dessa situação. Muitos acreditam que o único fator que levou o padre José Bevilacqua a encaminhar o Clovis para Sobral teria sido o aperfeiçoamento do estudo. Mas há alguns pesquisadores que dizem que, na verdade, o padre queria proteger o Clovis o que hoje se diz como bullying, né? Porque o Clovis, ele era filho de padre. Então, toda vez que o Clovis saía na rua, não só ele, mas os outros irmãos também, as pessoas ficavam apontando para ele e diziam: lá vem o filho do padre, lá vai o filho do padre. Talvez por essa característica, Clovis Bevilacqua tenha se retraído um pouco mais, tenha se dedicado mais aos estudos, que o estudo é um ato muito isolado, né? E talvez para não se expor à sociedade, ele tenha tido esse incentivo, entre aspas, né? E tenha se voltado mais para um ato de reclusão, que seria o ato do estudo. E o padre Bevilacqua, querendo proteger o filho, envia o Clovis para Sobral para que ele pudesse sair daquele ambiente e não ter mais esse estigma de ser filho do padre. Então, Clovis chega em Sobral, aos 10 anos de idade, permanece em Sobral por 2 anos, e aos 12 anos ele vai para Fortaleza. Ele chega aqui em Fortaleza. Clovis, aqui em Fortaleza, ele estuda no Colégio Ateneu Cearense e logo em seguida no Liceu do Ceará. Quando ele chega aqui em Fortaleza, meu caro Marcos, Clovis, ele se solta, né? Ele começa a escrever para os jornais da época, começa a se aprofundar em literatura, história, filosofia, e começa já a ser reconhecido enquanto um grande pesquisador, um grande estudioso nessa área. Não na área do direito ainda, mas na área das artes, da história, da filosofia. Tanto é que ele conhece personalidades importantes da época, como, por exemplo, o historiador Capistrano de Abreu e o poeta Paulo Ney. Ele faz amizade com essas personalidades e começa a aprofundar os seus estudos e começa a ser reconhecido no ambiente alencarino, né? E o que acontece? Ele fica aqui em Fortaleza e permanece aqui em Fortaleza até os seus 17 anos.
Quando ele completa 17 anos, ele vai para o Rio de Janeiro. Sai do Ceará, vai para o Rio de Janeiro com a finalidade de concluir os seus estudos, o que seria hoje os estudos secundários, para ter um acesso à universidade. Então, ele vai para o Rio de Janeiro, estuda no Externato Jasper e, posteriormente, no Mosteiro de São Bento. E, nesse ambiente de conclusão do que hoje seria o segundo grau, o Clóvis, ele encontra o seu colega Paulo Paulanei, juntamente com Silva Jardim, e fundam o jornal Labrum Literário, que foi um grande jornal da época, crítico de artes, literatura, filosofia. Enfim, a gente vê que ele vai paulatinamente se aprofundando nessa área que não é a área ainda do direito, né? E ele conclui no Rio de Janeiro os seus estudos secundários, que seria equivalente hoje, e consegue o ingresso, a permissão para ingressar na Faculdade de Direito de Recife. E aos 19 anos de idade, ele se muda para Recife para ingressar na famosa Faculdade de Direito de Recife, o que hoje equivale à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. Né? E depois, na faculdade, conclui lá o curso de Direito, e também a faculdade foi importante porque ele conheceu o amor da vida dele, não foi? Exatamente. Na Faculdade de Direito, tudo aconteceu, né? Na Faculdade de Direito de Recife, tudo aconteceu. Clóvis entra no curso de Direito, e o interessante, meu caro Marcos, uma curiosidade com relação à chegada de Clóvis em Recife. Quando ele chega em Recife para ingressar no curso de Direito, ele chega atrasado e não consegue se matricular no primeiro semestre. Então, ele pede permissão à universidade e a universidade concede a ele o direito de escutar o que hoje equivaleria ao primeiro semestre na condição de ouvinte. Uhum. Então, ele não consegue chegar a tempo de se matricular, mas mesmo assim consegue ouvir as cadeiras na condição de ouvinte. Isso é relatado por alguns historiadores, essa pequena peculiaridade da chegada dele em Recife. Nos primeiros anos de faculdade do Clóvis, a gente percebe que ele não se encanta muito ainda com o direito. Ele fica muito ainda atrelado à parte da filosofia, da história, das artes. Tanto é que ele escreve para os jornais da época, lá em Recife, muito ainda com essa inclinação da literatura, da arte. Ele não estava ainda muito empolgado com o direito. Eu acredito que, a partir do momento em que Clóvis tem como professor o Tobias Barreto, grande jurista e pensador da época, eu acredito que ele tenha se empolgado, né? E o que não é muito incomum nos dias de hoje. Para quem circula pelo ambiente universitário, a gente costuma muito dizer que os professores têm um papel muito importante na formação do aluno, né? Não só de passar conhecimento, mas de estimular o aluno a gostar daquela matéria, a refletir sobre os assuntos. Nas minhas primeiras aulas da faculdade, você sabe que a minha área de pesquisa é direito administrativo, né? E eu sempre digo nas minhas primeiras aulas aos meus alunos que eu não vou ensinar direito administrativo. Eu vou ensinar vocês a gostarem de direito administrativo. Então, é algo que ultrapassa um mero conhecimento. Entra na parte do prazer, entra na parte do gosto, viver a importância daquela disciplina no dia a dia da pessoa, e que não fique apenas na parte teórica, mas que entre na parte prática. Eu acredito que o Tobias Barreto tenha passado essa missão para o Clóvis. O Clóvis se encanta com o Tobias Barreto. Tobias convida a Clóvis para ingressar na Escola de Recife, que foi um movimento de jovens pensadores na época, né?
e o Clóvis se vê num ambiente mais propício, agora sim, mais inclinado ainda ao ambiente propriamente do direito. Uma situação, outra situação interessante nessa parte do período discente do Clóvis foi como ele conheceu a futura esposa. Clóvis estava, acredito eu, de férias, passando alguns dias de lazer na Praia dos Milagres, em Pernambuco. E ele avista uma jovem se afogando. E mesmo com o seu corpo franzino, né, ele não era uma pessoa atlética, era um homem franzino, mas mesmo com a sua predisposição, ele se lança ao mar, salva aquela jovem, sem saber quem era, e resgata aquela moça do afogamento, salva aquela moça do afogamento. Posteriormente, ele ficou sabendo que a moça que ele estava salvando era Amélia Carolina de Freitas, que era uma irmã de um colega dele de faculdade e filha de um grande jurista no estado do Maranhão, por quem ele já tinha uma grande empatia, um grande conhecimento. Eu diria que foi paixão à primeira vista, né? Porque a partir desse momento, o Clóvis começa a escrever cartas para Amélia, né, durante muito tempo, até porque ela morava em São Luís, no Maranhão, com a família, e ele continuava morando em Pernambuco, em Recife, ainda na condição de aluno. Então, eles começam um namoro por correspondência e assim foi sendo, assim continuou até o final do curso dele, da graduação. Eu gostaria de indicar para os interessados essa obra do nosso amigo José Lira. Ele conseguiu compilar grande parte das cartas de Clóvis para Amélia e de Amélia para Clóvis, exatamente nesse período de faculdade e entrando para a vida profissional, né? E o que é interessante, meu caro, é que o Clóvis Bevilacqua para nós é uma referência. Ninguém consegue desassociar a ideia de Clóvis à de direito. Mas numa dessas cartas que Clóvis escreve para Amélia, Clóvis Bevilacqua diz que não está gostando do curso. Ele diz que não está gostando do curso. Ele se diz um pouco indeciso com o que vai fazer após ele receber o diploma. E se você me permite, eu gostaria de ler um pequeno trecho que é existe uma preocupação do Lira em conferir a autenticidade dessa carta. Eu vou ler só um trechinho dela, se você me permite. Embora o meu pouco apego ao vivo do direito, digo mal, embora o meu nenhum gosto e a minha absoluta inaplicação em relação ao estudo das matérias, em que em poucos dias a faculdade me conferirá o diploma de habilitação, embora isso, digo, estimei consideravelmente a reabertura das aulas, foi com alvoroço de alegria que recebi a notícia que iam terminar as nossas férias extraordinárias, para recomeçarem a funcionar as aulas do curso jurídico. Ele fala isso porque, na época, a faculdade estava em greve, né? Então, ele estava querendo voltar ao curso para terminar, mas, num tom irônico, ele diz que não estava gostando realmente do curso. E é uma coisa absolutamente inusitada, porque é impossível você imaginar o Clóvis não gostando de direito, não é isso? É verdade. Por sinal, se ele tivesse desistido do direito, não teríamos o Código Civil Brasileiro promulgado em 1917, que vigorou até praticamente vigorou durante 80 e tantos anos, né? Bom, então vamos ajudando nessa cronologia. Nasceu em 1859, em Viçosa, passou um tempo estudando em Fortaleza,
depois foi para o Rio de Janeiro num rápido momento, passou pelo Mosteiro São Bento, foi fazer a faculdade de Direito aos 19 anos no Recife. Bom, acabou 4 anos da faculdade de Direito, conheceu a mulher que viria a ser a sua esposa e depois, terminada a faculdade, onde ele foi trabalhar? Muito bem. Vamos agora analisar os primeiros passos profissionais do Bevilacqua, né? A primeira tentativa de emprego do Bevilacqua foi altamente frustrada. O Bevilacqua retorna para o Ceará e se candidata ao cargo de promotor público, o que equivale hoje ao cargo de Ministério Público. Naquela época, o cargo de promotor público não era por concurso público, como é hoje, previsto lá na Constituição de 88. Era por indicação política. E ele vem para Fortaleza, se candidata ao cargo de promotor público de Aquiraz e tem o seu pedido negado pelo presidente da província. Ele tem o seu pedido negado. Então, ele vai para uma outra tentativa de começo de trabalho. Ele recorre ao pai da sua futura esposa, né, o José Manuel de Freitas, que era juiz e presidente na época da província do Maranhão, e ele consegue o trabalho de promotor público no município de Alcântara, no Maranhão. Foi a primeira experiência profissional do Clóvis Bevilacqua. Logo em seguida, ele, já como promotor público, ele se casa com a Amélia, em 1883, né? Só que pouco tempo depois, ele abdica do cargo. Ele não gostou daquela função, abdicou do cargo, e ele volta a trabalhar em Recife, em 1884. Ele volta para Recife para trabalhar na função de bibliotecário da Faculdade de Direito de Recife, ao qual ele se formou. Então, ele saiu da faculdade, foi para Alcântara, no Maranhão, passou um ano como promotor público e voltou para Recife, agora na condição de bibliotecário. Ele trabalhou na função de bibliotecário de 1884 a 1889. Ele permanece nessa função por 5 anos. Nesse meio tempo, muitos historiadores dizem que foi quando o Clóvis ele encontrou um ambiente altamente propício ao estudo. Uma pessoa que gostava de livros se viu num ambiente repleto de obras, né? Então ele tinha todas as fontes que ele poderia ao acesso dele praticamente imediato. Ele trabalhava dentro de uma biblioteca. Então ele aperfeiçoou muito os estudos dele. Tanto é que em 1889 ele consegue ser aprovado para o cargo de professor de filosofia da faculdade anexo à faculdade de Direito. Passa a lecionar na faculdade como professor e depois ele consegue a cátedra da cadeira da legislação comparada, mas ele ingressa como professor de filosofia da faculdade de Direito. Ora, vamos pensar um instante, em 1889, né, um ambiente altamente republicano, né, estávamos saindo da monarquia, estávamos entrando na república, e o Clóvis ele era um republicano assumido. Ele defendia publicamente as balizas da república e empolgado com esse movimento e querendo ajudar a sua terra natal, em 1891 ele retorna ao Ceará na condição de deputado da Assembleia Constituinte daqui do Ceará. Então ele sai de Recife, vem para Fortaleza na condição de deputado e trabalha fervorosamente na Assembleia Estadual. E, graças a ele, deu grande contribuição para a edificação da Constituição daqui do estado do Ceará. Entretanto, Clóvis se vê muito decepcionado. Tem alguns documentos que relatam essa decepção do Clóvis com a parte política. Ele fala que
ele viu muita mesquinharia, muito jogo de interesses num ambiente político que as pessoas estavam mais preocupadas com seus projetos pessoais do que propriamente com a organização do Estado, né? E muito decepcionado com essa função política, ele abdica do cargo de deputado e volta para Recife para trabalhar, para continuar trabalhando como professor da Faculdade de Direito de Filosofia. Muito bem, muito bem. Então, ele está traçando um período de Clóvis Bevilacqua dos primeiros 30 anos da vida dele, entre 1859 e 1889, quando se deu a proclamação da República. Durante 30 anos, ele se casou aos 23 anos, aproximadamente, e aos 30 anos já tinha terminado a sua faculdade, estava morando em Fortaleza, Recife. E quando é que ele saiu aqui do Nordeste e foi morar em definitivo no Rio de Janeiro? Pronto. Um pouco antes disso, em 1897, é criada a Academia Brasileira de Direito, Academia Brasileira de Letras, perdão. E ele é convidado para ser um dos sócios fundadores da Academia de Direito, né? Então, o Clóvis ele assume a cadeira número 14, no qual tem como patrono João Frank da Silva Távora. Então, Clóvis ele se vê muito envolvido com esse ambiente acadêmico, recebe a notícia também da alegria e assume a cadeira número 14 da Academia Brasileira de Direito. 2 anos depois de ele assumir a Academia Brasileira de Direito, a cadeira 14, ele recebe um convite de Epitácio Pessoa, então ministro da Justiça, para elaborar o ambicioso projeto do Código Civil brasileiro. Aí você me pergunta, mas como é que Epitácio Pessoa sabia da existência de Clóvis Bevilacqua, né? Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro, Clóvis Bevilacqua dando aula em Recife. Clóvis não era até então um nome do direito, como é hoje. Então, como é que ele ficou sabendo da existência de Clóvis, né? Epitácio Pessoa tinha sido colega de faculdade do Clóvis Bevilacqua. E devido aos bons tratos que os dois tinham na faculdade, Epitácio Pessoa sabia da competência do Clóvis. Então, lembrou-se dele e enviou um convite, através de uma carta, perguntando se Clóvis Bevilacqua queria que o seu nome ficasse ligado à história da edificação do primeiro Código Civil. Clóvis Bevilacqua não hesita e aceita o convite e se muda em definitivo para o Rio de Janeiro, com a esposa e as filhas, onde ele passou praticamente a vida toda morando no estado do Rio de Janeiro. Portanto, ele chegou ao Rio de Janeiro mais ou menos em torno de 40 anos de idade, né? Quer dizer, a vida tinha passado bastante, já tinha feito várias coisas, e a vida começou a se transformar, do ponto de vista jurídico, com essa solicitação para que ele escrevesse o anteprojeto do Código Civil Brasileiro. Então, com 40 anos, acho que esse momento, aos 39, 40 anos, foi o momento que o lançou em definitivo para o reconhecimento do mundo do direito, porque essa é uma obra que ele realizou que marcou definitivamente a história dele no cenário nacional. Podemos dizer isso, não, professor? Com certeza. Essa foi o grande contributo do Clóvis, né? Foi a edificação do Código Civil. E essa questão da elaboração do Código Civil naquela época era uma responsabilidade muito grande, porque nós já tínhamos a Constituição da República já vigente, mas ainda tínhamos, no tocante à legislação civil, vigente às ordenações do reino, mais especificamente falando das ordenações filipinas. Então,
O próprio Picasso Pessoa, quando escreve para Clóvis, ele diz, né, que existe um emaranhado de decretos, de legislações, e que só uma pessoa, um arcabouço muito grande, conhecendo tanto a parte interna quanto a parte externa, seria capaz de fazer essa codificação. E ele aponta o Clóvis como sendo um possível intelectual capaz de assumir esse compromisso. Inclusive, nós podemos citar 4 tentativas pretéritas de codificação, todas elas infrutíferas. Né? Nós tivemos, por exemplo, Teixeira de Freitas, Joaquim Nabuco, Joaquim Felício e Coelho Rodrigues. Todos eles tentaram codificar o Código Civil, mas todas sem êxito. Né? Alguns projetos porque ficaram desconhecidos demais, outros porque simplesmente não achou-se muita tecnologia na elaboração do anteprojeto e não se segmenta o projeto. Mas o que é interessante, meu caro Marcos, é que o Clóvis ele aceita um convite para elaborar o Código Civil em 1899 e em 1900 o anteprojeto do Código já estava pronto. Então, em apenas 6 meses de pesquisa, de estudo, o Clóvis conseguiu apresentar o projeto de Código Civil para o Congresso Nacional. E todos ficaram muito surpresos com a celeridade do Código. Né? Você pegar um conglomerado de legislações, e em 6 meses você conseguiu condensar isso no modo, em um código. Isso mostra a profundidade que o Clóvis tinha de conhecimento, tanto interno quanto externo. E teve um momento que acho que é importante a gente ressaltar, ele escreveu, nós tínhamos ali o início da chamada Velha República, o primeiro presidente que assumiu, o Marechal Deodoro da Fonseca, a partir de 15 de novembro de 1889, ficou 2 anos, depois entrou o outro presidente, não por eleição, Floriano Peixoto, e ele foi convidado durante a gestão entre o presidente Prudente de Moraes e Campos Salles, 1900 aproximadamente, para arredondar a data. E o código só entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2017, até ser aprovado nas instâncias necessárias. Ele teve opositor ao que escreveu? Alguém contestou o conteúdo do Código Civil brasileiro naquele 1917, embora aprovado pelo Congresso? Com certeza, meu caro Marcos. O grande opositor de Clóvis ao projeto do Código Civil foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele foi, na época, Rui Barbosa era senador da República e talvez fosse o jurista mais conhecido, né? E o Rui Barbosa, alguns historiadores dizem que Rui Barbosa existem 2 teorias. A primeira é que Rui Barbosa teria ficado sentido convidado para assumir essa função de codificador do Código Civil. A segunda teoria diz que, na verdade, era preciso um aprofundamento da legislação. Então, na verdade, o que Rui Barbosa estava fazendo era apenas o projeto para discussão. Meu caro Marcos, você me assiste? Bom, hoje eu acho que a gente está naqueles dias. Eu saí sem ter mexido em nada, mas peço desculpas. E agora Tudo vamos bem. continuar com a sua explicação, que foi essa interrupção de aí os seus 30 segundos no máximo. Aí. Mas seguindo sobre Rui Barbosa.
o homem que também tentou ser presidente da República, disputou 4 eleições e não ganhou nenhuma. Ele que, conforme você está explicando, era o opositor ao que escreveu Clóvis Bevilacqua. Exatamente. Alguns historiadores dizem que ele teria ficado ressentido de não ter sido convidado para elaborar o Código Civil. Já outros estudiosos defendem que, na verdade, o Rui Barbosa teria feito o que todo legislador responsável faria, que era debater um código que teria uma importância na vida de toda uma população, de todo um país continental, e que não seria da noite para o dia que essa legislação seria aprovada. Ela seria necessário realmente passar por muitas etapas de discussões, né? E que o tempo que levou para ser aprovado, 16 anos, seria um tempo razoável. Alguns historiadores dizem também que, se nós pudéssemos apontar 2 atores principais nesse momento, seria exatamente a dupla, Clóvis e Rui. Clóvis defendendo o seu anteprojeto e o Rui Barbosa combatendo um anteprojeto. Mas o Rui Barbosa, ele não combatia o projeto do Clóvis no aspecto jurídico. Ele combatia mais no aspecto linguístico, né? Ele dizia os pareceres de Rui Barbosa eram muito extensos e muito técnicos. O Clóvis, ele já gostava de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais compacta. E o código, e o Clóvis levou isso para o código, né? Ele defendia que o código devia ser entendido pela população, e não só pelos juristas. O Barbosa não concordava muito. O Barbosa queria um rebuscamento maior na linguagem do Código Civil. O interessante é que, em 1906, o Clóvis ele perde um pouco do seu lado pacato e começa, de certa forma, a combater o Rui Barbosa de uma forma mais incisiva. Em 1906, o Clóvis escreve um livro chamado Em Defesa do Projeto do Código Civil Brasileiro. Foi um livro escrito exatamente para defender a sua bandeira, os seus ideais dentro do projeto do Código Civil, né? E esse embate do Clóvis com o Rui ganhou tanta repercussão que até juristas fora do Brasil estavam já se manifestando a favor do Clóvis Bevilacqua com relação ao projeto do Código Civil dele, né? Então, nós tínhamos 2 correntes. A primeira que defendia que era a favor do Rui, e a segunda que era a favor do Clóvis. E a que defendia o Clóvis era amplamente majoritária. Então, nesse período, o Clóvis Bevilacqua ele ganhou uma repercussão internacional muito grande. E, finalmente, em 1916, 16 anos depois da entrega do projeto do Código Civil, o projeto, enfim, foi aprovado. Muito bem, muito bem. Bom, aí ele já estava morando no Rio de Janeiro, era, conforme o seu relato aí, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, e eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque a esposa dele, Amélia, em algum momento, já ambos morando no Rio de Janeiro, desejou ser ou concorrer a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. E Clóvis Bevilacqua apostou que isso seria possível, mas não foi possível. Como foram os bastidores desse, podemos assim chamar, litígio de Clóvis Bevilacqua, a esposa Amélia e a Academia Brasileira de Letras? É interessante. Amélia não era uma mulher tradicional para os costumes da época. A Amélia era uma mulher de vanguarda. Ela era, alguns dizem que ela era até mais feminista do que as feministas de hoje.
E nessa época, 1930, ela já era uma escritora famosa. Ela já era, inclusive, membro da Academia Piauiense de Letras, membro titular. E a Amélia fica sabendo de uma cadeira que vagou na Academia Brasileira de Letras, conversa com Clóvis e resolve se candidatar. Né? Resolve se candidatar. A academia recebe aquela notícia da candidatura da Amélia uma surpresa, porque até então a academia era restrita apenas aos homens. E o presidente da Academia Brasileira de Letras, na época, não sabe o que fazer. Aceita ou não aceita? Escreve ou não escreve? Então, ele, para não ficar com a responsabilidade sozinho, o que é que ele faz? Ele convoca uma Assembleia Geral entre todos os acadêmicos e coloca em votação o fato da Amélia poder entrar ou não na academia. E, por maioria de votos, isso é importante que se diga, por maioria de votos, então a Amélia teve votos favoráveis, o pedido de registro da candidatura da Amélia, ela é negado. A gente percebe nesse período a diferença de direitos que existia entre mulheres e homens. É interessante perceber que a Amélia nem chegou a se candidatar. Ela teve o seu pedido de registro negado. Ela queria se candidatar. Nem ela queria se candidatar. Olha, exatamente. Eu li a respeito disso, eu não sei nem se seja verdadeiro, que um dos integrantes da academia disse que na norma, na regra, no estatuto da academia, diz assim, podem se candidatar brasileiros. E não estava escrito brasileiras. Então ele colocou o seu voto em cima disso também. Não sei se isso pertence à realidade da história ou se de alguma coisa referente ao que ficou para a história, né? Quer dizer, aquele tempo lá... Bom, 1930, a mulher não votava nas eleições no Brasil. Então existia todo esse cenário, né, da rejeição à presença da mulher na vida pública, na vida política, né? Isso também foi uma das razões que impediram ela de poder postular essa vaga na Academia Brasileira de Letras. Exatamente. E Clóvis Bevilacqua fica extremamente decepcionado, né? Porque em um lugar de acadêmicos, em um lugar onde você busca a cultura a todo e qualquer preço, você negar uma candidatura de uma pessoa que já possuía livros escritos, romances com grande repercussão literária, você impediu o registro de uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser mulher. Isso provocou uma revolta muito grande em Clóvis. Desde aquele dia em diante, Clóvis se afastou completamente das atividades acadêmicas. Ele nunca mais se envolveu com nenhuma atividade externa. Houve inúmeros pedidos que ele retornasse para a academia, mas todos eles foram negados pelo nosso jurisconsulto Viçosense. É interessante ainda lembrar, meu caro Marcos, que nesse meio tempo, Clóvis recebeu o convite para ser ministro do STF. E o pedido foi negado. Ele não aceitou o pedido porque ele não se achava à altura do cargo. A indicação. Ele não se achava à altura do cargo. Você imagina, né? Clóvis Bevilacqua rejeitando o cargo de ministro do STF. O jurista que fez o anteprojeto do Código Civil Brasileiro, que passou a vigorar em 1917, na sua imensa humildade, disse que não se considerava em condições de aceitar a indicação. Né? Você vê como, né? Enfim, os tempos se passaram e muita coisa mudou desde então. Com certeza, com certeza. Então, Clóvis, ele é convidado posteriormente para assumir a função de assessor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, trabalha por quase 28 anos no Itamaraty, proferiu centenas de
de pareceres no âmbito do direito internacional, né? Alguns dizem que Clovis teria sido o primeiro grande internacionalista brasileiro, porque ele passou tanto tempo nessa área, escreveu livros também na área de direito internacional, trabalhava com isso, então tinha conhecimento teórico e tinha conhecimento prático, né? É verdade. Quando foi em 1934, ele é aposentado compulsoriamente, e na época ele tinha 34 anos, perdão, 75 anos, e ele dedica-se, então, a partir dessa data, ele dedica-se, então, a fazer os seus pareceres particulares na casa onde ele morava. Ok. Clovis Bevilacqua morreu no dia 26 de julho de 1944, ou seja, estamos na véspera de 76 anos do falecimento dele. A esposa dele, com quem ele conviveu desde os 23 anos de idade, faleceu 2 anos e 3 meses depois. Então viveram uma vida juntos o tempo todo. 76 anos vai se completar agora da morte de Clovis Bevilacqua. E onde estão os restos mortais desse grande jurista brasileiro? Pronto, os restos, as ossadas, né, do Clovis estão no cemitério São Francisco Xavier, chamado Cemitério do Caju, no estado do Rio de Janeiro. E a Amélia, também, quando a Amélia faleceu, ela também foi enterrada ao lado do Clovis. Os poetas que adoram a vida do Clovis dizem que eles foram enterrados juntos para que eles pudessem permanecer juntos, não só em vida, mas também após a morte. Agora, uma tentativa em conjunto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, juntamente com a própria Academia Cearense de Direito, ao qual nós fazemos parte, e a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará, e tentar trazer os restos mortais do Clovis para a sua cidade natal, para Viçosa. Porém, até agora não houve um consenso desses interessados com as herdeiras do Clovis Bevilacqua. Então, por enquanto, o Clovis permanece enterrado juntamente com a Amélia no cemitério do Caju, no estado do Rio de Janeiro. Porque fazendo um pouco das contas, né, ele acabou morando no Rio de Janeiro cerca de 44 anos e fora do Rio de Janeiro 40 anos. Então, no momento final da vida dele, ele estava muito ligado ao Rio de Janeiro. Eu não sei se você, na sua pesquisa, encontrou alguma informação a respeito das filhas, né? Clovis e Amélia tiveram 4 filhas, 4 mulheres, né? E o que será que a vida reservou às filhas do grande jurista? Pronto. A Clovis teve 4 filhas. A 5ª filha, na verdade, ela faleceu ainda criança, né? A Teresa Cecília, ela faleceu ainda criança. Então, que tiveram realmente a sua vida de uma forma normal, foram a Florisa, a Doris, a Veleda e a Vitória. De todas elas, a única que está viva é a Vitória. As demais já faleceram. A maioria delas ainda mora no Rio. Aliás, a filha dela, que ainda é viva, e os parentes, os netos de Clovis, alguns deles ainda moram no Rio de Janeiro. É interessante, uma última observação, Marcos, com relação a paixão que Clovis tinha pelos animais, né? Alguns historiadores relatam algumas situações bastante peculiares com relação à casa da família Bevilacqua com os animais. Clovis, ele tinha uma paixão imensa por animais domésticos, cachorro, gato, e a Amélia gostava muito de galinha. E o interessante é que os animais que a família criava, que eram muitos, não se reservavam a parte externa da casa. Os animais transitavam pela casa normalmente.
Então era comum você entrar na sala e uma galinha de passar voando pela cabeça dos visitantes. Isso era muito comum. E, inclusive, também um historiador conta que, certa vez, Clóvis foi contratado para fazer um parecer, Clóvis fez o parecer e deixou o parecer em cima da mesa. E agendou dia e horário para o interessado ir comparecer à sua residência para pegar. No dia marcado, ele compareceu à residência do Clóvis foi até o parecer e voltou dizendo para ele: eu não vou poder entregar o parecer. Aí o interessado disse: mas por quê? Ele disse: não, porque o meu gato está dormindo em cima dele. Quando ele acordar, eu lhe entrego. Para você ver o respeito que Clóvis tinha pelos animais. Né? É paixão, realmente. Né? Então, foi uma família muito apegada aos animais e que hoje se estende até os dias presentes com as herdeiras do Clóvis. Só para finalizar, meu caro Marcos, eu gostaria de lembrar que em 2009, Clóvis Bevilacqua fez 150 anos de nascimento. E uma iniciativa do Tribunal de Justiça daqui do Estado, juntamente com a Associação Cearense dos Magistrados, houve uma tentativa, houve uma manifestação explícita durante o mês de nascimento dele, que foi o mês de outubro. Durante todo esse mês de outubro, em todas as audiências, em todos os atos públicos, antes de começar qualquer audiência em qualquer parte do estado do Ceará, era relembrado o nome de Clóvis pela importância que ele deu ao Estado e ao país como um todo, sendo o pai do Código Civil. E também é interessante lembrar que mesmo o Miguel Reale, que foi o pai do novo Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, o próprio Miguel Reale, ele assume expressamente dizendo que, na verdade, ele foi apenas o atualizador do Código de Clovis, para você ver a profundidade que Clovis teve ao elaborar o Código. Né? Que durante todos esses anos, até o presente momento, na verdade, você tem no novo Código os alicerces ainda de Clovis. O que o Miguel Reale fez foi dar a atualização devida e necessária devido à evolução da sociedade. Sem dúvida, um grande brasileiro, nascido no Ceará, um grande jurista, que eu penso que mereceria mais espaços como esse que nós estabelecemos aqui, para que as pessoas pudessem conhecer a incrível história de Clovis Bevilacqua, jurista, estudioso, formado na Faculdade de Direito no Recife, nascido em Viçosa, Ceará, e que entrou para a história ao escrever o anteprojeto do Código Civil Brasileiro. Professor Marco